Primeiro que ele não parece ter 80 anos, né? De jeito nenhum. E na sua agenda apertadíssima, nós encontramos hoje um espaço para que ele pudesse passar aqui e a gente pudesse conhecê-lo. Divaldo, bem-vindo. Imagine que você tem 80 anos. Imagine, qual é o mistério disso? Alegria de viver. Alegria de viver, olha aí. Que bom revê-lo. Muito obrigado. Quantos livros você já escreveu, Divaldo? 202 publicados. Sente aqui, por favor. 202 publicados. E 3 estão no prelo. E eu soube que foram traduzidos para quantos idiomas 16 idiomas. 90 títulos já estão traduzidos para 16 idiomas. Qual o idioma mais estranho para você que teve a tradução dos seus livros? Húngaro. É. Você, algum dia, depois dessa história bonita que você contou dos seus 4 anos aí, onde você viu a sua avó, e depois com o seu crescimento, algum dia, em algum momento, né, da sua vida, você imaginou que pudesse chegar hoje com 80 anos, fazendo tudo isso que você faz? Você ajuda mais de 5.000 pessoas diretamente, quer dizer, você tem um trabalho social muito bonito. Você pode falar nesse microfone, que o seu som está com problema. É verdade, Ana, não esperava. Tudo aconteceu tão de repente, porque a misericórdia de Deus sempre nos proporciona surpresas. E foram acontecendo os fenômenos automaticamente. E felizmente eu tenho muita saúde, mas principalmente muita alegria de viver, porque o Espiritismo eliminou-me todas as dúvidas e apresentou-me a razão, a meta psicológica, os objetivos da vida. Como consequência, eu não me dou conta de o tempo passar. Então, vou procurando atender os compromissos. Você não sente o tempo passar. É verdade. O seu dia eu sei que é muito atribulado e você viaja muito ainda. Então, muito obrigado por ter passado aqui para falar com a gente. Mas eu acho que uma coisa que a gente estava começando a falar aqui no programa a respeito da psicografia, como é que, para quem é um leigo no assunto, né, para quem não acredita na vida após a morte, como é que você explicaria esse fenômeno? Quando o espírito desencarna, ele perde somente o corpo. Mas ele tem um corpo muito sutil, que é o chamado corpo da alma. Allan Kardec denominou como perispírito. É muito conhecido como corpo astral. O espírito acerca-se do médium e o seu perispírito vincula-se ao do médium. Então ocorre o transe. E o médium sente o espírito quando ele chega perto? Sente o quê? Uma sensação de bem ou mal-estar, conforme o nível de evolução do espírito. Normalmente nessas cartas maravilhosas que todos recebemos, vem uma sensação de paz, às vezes de dor, de saudade e de alegria por estar trazendo à família a certeza da sobrevivência. Tem 2 formas, né, de você, ou mais, eu não sei. 3 formas de você... No estado consciente, absolutamente quer dizer, consciente. o médium, ele está sabendo o que está acontecendo. Só que ele não pode deter, mas ele sabe. Ele não consegue segurar a mão. A gente tem até uma imagem, uma imagem mostrando como é que essa imagem que o Divaldo está falando, da mão, coloca para mim, Vivi, da mão, olha lá. Essa imagem aí eu acho que explica bem isso que você está dizendo. É exatamente o corpo astral. É um corpo de energia muito sutil, então introduz no perispírito do médium e dá-se a comunicação. Outras vezes é uma sensação de estar sonhando. E por fim um transe profundo. O médium não tem a menor noção. É uma sensação de elevador que desce, perde a consciência e subitamente desperta. Quando desperta, recobra a consciência, mas não sabe o que escreveu. Não tem ideia da mensagem, nem em livro, Divaldo. Nos livros principalmente, porque necessitam de um transe profundo, porque os espíritos colocam datas, nomes de personagens, às vezes escrevem idiomas que o médium desconhece completamente. Chega a psicografar numa língua que nem sabe falar, nem conhece. Eu já psicografei em árabe. Escreve italiano, direitinho. Em francês, em inglês. O Fantástico mostrou, gente, há cerca de um mês, um menino pianista que toca sem nunca ter aprendido a tocar piano. É a história do pequeno Ethan Bortnik, de 8 anos, descendente de ucraniano, que vive nos Estados Unidos. E aos 3 anos de idade ele já tocava Mozart de ouvido. E vamos ver essa reportagem. Veio lá dos Estados Unidos, é de Rodrigo Alvarez. Rodou.
Os dedos são tão pequenos que parecem frágeis para o tamanho das teclas. E as pernas curtas exigem um equipamento especial para alcançar os pedais. Quem não desconfiaria se um menino brincalhão como Ethan começasse de uma hora para outra a tocar assim perfeitamente? Não foi nesse piano maravilhoso, nem nesse menorzinho que agora desafina. Ethan começou aos 3 anos no tecladinho de plástico que ganhou de aniversário. Quando ele tocou uma peça de Mozart pela primeira vez, parecia mentira. Os pais acharam que o teclado eletrônico tocava sozinho e que Ethan estivesse apenas imitando os movimentos de um pianista. Ele aprendeu de ouvido, repetindo os sons que escutava num disco de música clássica. O filho de imigrantes ucranianos ficou tão famoso que foi convidado para tocar em eventos. Deixou o guitarrista Carlos Santana boquiaberto. Virou uma pequena celebridade americana. Um dos momentos mais impressionantes da já longa trajetória desse pequeno pianista foi quando os pais o levaram para assistir ao concerto de um músico de renome internacional. Logo nos primeiros minutos, Ethan estava dormindo no carrinho. Os pais acharam aquilo normal. Afinal de contas, ele é uma criança. A surpresa veio no dia seguinte, pela manhã. Quando os pais acordaram, Ethan tocava Bésame Mucho, exatamente como o pianista da noite anterior. Mas ele não é apenas um bom músico, é compositor. Ethan interpreta mais de 200 músicas, toca de olhos fechados e pode até conversar e não erra a melodia. E quando fomos caminhar pelo condomínio, o pianista revelou que seu grande sonho é trabalhar num zoológico. Ele acha que a melhor profissão do mundo é cuidar dos animais e tocar piano para eles. Pois é, como é que se explica? Para nós trata-se de um fenômeno de reencarnação. No Brasil nós temos também um desses, hoje já um adulto, Sibelius. Ele começou a tocar sem nunca ter aprendido. Tem uma ligeira deficiência, mas é um pianista exímio, toca de memória. Nesse fenômeno de reencarnação, o espírito retorna e, ao apropriar-se do cérebro, evoca as lembranças. Não apenas na música, mas na matemática, nas ciências em geral. Parece que sabe. Ele sabe, no inconsciente ele sabe. O cérebro bloqueia momentaneamente, mas naquele estado ele vai aos arquivos do inconsciente e libera as informações. É uma das evidências da reencarnação. Milhares de evidências comprovadas com relação à psicografia, porque quando se psicografa, tem datas, nomes, idade, pessoas da família que o médium nunca ouviu falar, né? Às vezes numa sala grande isso acontece. Eu vou mostrar um dos exemplos para você, inclusive, que a gente convidou ele para vir aqui falar com a gente e mostrar um pouco desse caso do seu Aurílio, né, que perdeu um filho, que é o Carlos Eduardo. Quer ver? Rodou.